Eu também, e aí não tô aqui pra defender o Lula ou o Padilha, também acho que se o Lula quisesse dar entrevista pro Padilha e ele tivesse recusado, tá tudo certo. Porque a gente tá num momento que os ânimos estão tão à flor da pele que se a gente não cuida da nossa inteligência emocional e da nossa estabilidade emocional, se a gente não se protege de mais estresse, a gente só vai descer ladeira abaixo, assim. Chega um momento que você precisa se proteger e não fazer o que você acha que é nocivo pra você, não ter contato com coisas que você acha que são nocivas pra você. Então, assim, nesse sentido, se o Lula acha que o Padilha é nocivo pra ele, não quer ter essa discussão, beleza, por mim, é parte da prerrogativa dele. O mesmo valeria para o Padilha, se convidado a conversar com o Lula recusasse. Também acho válido do mesmo jeito. Mas um erro, hein? Assim, se tivesse que dizer alguma coisa, eu acho que um erro também, porque era uma oportunidade dele. Isso. De ambos. Né? Acho que de ambos. Eu ia amar ver isso. Mas eu tô pensando pelo lado humano da coisa só. Mas eu ia amar, óbvio. Volta atrás, Lula. Mas é muito bem feito pro Padilha, isso sim. O Padilha ele não tem que entrevistar o Lula. O Padilha tem que fazer anos e anos de terapia. Ele tem que procurar assistência psicológica, né? Vai ser muito duro para ele superar a culpa de ter humanizado as forças policiais, criando um herói chamado Capitão Nascimento. É muito duro você usar as telas do cinema para mostrar uma realidade óbvia, né, de que só existe tráfico porque há uma demanda da classe média progressista por esses produtos. E é muita desconstrução que o Padilha promoveu por um cara que essencialmente constrói narrativas, é um cineasta, né, querendo ou não, é disso que a gente está falando, de um grande contador de histórias, não de um repórter fidedigno da realidade concreta que acabou sendo o filme Tropa de Elite. E como a verdade sempre machuca, haja terapia. O Padilha ele sabe muito bem que ele contribuiu, ainda que sem querer, por um Brasil menos à esquerda. Né? Tem uma matéria aqui do Brasil 247 com uma aspas, né, do Padilha falando o seguinte: os eleitores de Bolsonaro que achavam que estavam votando no Capitão Nascimento talvez tenham votado no Rocha, o chefe da milícia. Então você vê aí a culpa, né, lógico, é uma análise distorcida da realidade, mas você vê a culpa no diretor manifesta nesse tipo de citação. Imagina só, essa série, O Mecanismo, mostra o juiz, o ex-juiz, né, agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, indo trabalhar de bike. Né? A gente vive num país em que o Supremo Tribunal Federal tem nada menos, Vini, que 58 motoristas, mais de 80 veículos oficiais. Né? E o Lula ele sabe disso também. O que acontece na vida é que quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. E aí o Lula fez questão de exercer aí o seu micropoder e a pequena autoridade que ainda lhe resta, né, da sua suíte presidencial em Curitiba. Ele disse, eu não falo com quem mostra a realidade para o povo. Eu não vou ser entrevistado por gente que já enxergou as coisas como elas são. Vai contra tudo que ele acredita, vai contra tudo que ele prega. E além disso, quem vai precisar do José Padilha quando você tem quem mais? Mônica Bergamo, Florestan Fernandes, o Juca Kfouri, o Glenn Greenwald. Militância por militância, vamos ficar com os jornalistas mais fiéis. E aí, vamos passar por outro assunto? Alguém quer falar mais? Vini, não, fechar? Vamos nessa então, vamos para o próximo. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, nessa segunda-feira, Gilmar Mendes, do STF, foi questionado sobre o fato do ex-procurador Rodrigo Janot ter afirmado que ainda no cargo foi armado ao Supremo com a intenção de matar o ministro. Mendes disse ter sentido uma pena enorme das instituições brasileiras e que pode recomendar um tratamento psiquiátrico ao ex-chefe do Ministério Público. No programa, Mendes afirmou também que o pedido de impeachment de ministros da Corte virou uma indústria. E, aspas dele, isso não é bom para o sistema, fecha aspas. A respeito da própria decisão tomada recentemente de suspender as investigações do caso Queiroz, ele voltou a sustentar que até que haja a decisão colegiada, o processo deve ficar suspenso. Mendes disse que esteve com Flávio Bolsonaro apenas uma vez, em fevereiro, e que eles abordaram essa questão. Eles não abordaram, melhor dizendo, essa questão. Vini, vamos lá. Lava Jato e Lula também foram assuntos dessa entrevista que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu ao programa Roda Viva da TV Cultura. Sim, principalmente a Lava Jato, né? A quem o Gilmar Mendes, nos últimos anos, tem tecido aí diversas críticas, inclusive agora utilizando trechos das revelações do Intercept nas suas análises, nos seus votos ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele fez uma fala, Edgar, até encorajando o combate contra a corrupção, dizendo que todos devem encorajar o combate contra a corrupção, mas que, no entendimento dele, não se combate crime cometendo outro tipo de crime. E que se não houvesse
as revelações do Intercept, ainda hoje nós teríamos pessoas vendendo operações e agindo fora do sistema republicano. Ele fala alguns pontos ali, né, como indicação de testemunha, como auxiliar qual procurador deve fazer parte de um julgamento ou não, como foi o caso ali da Laura Tesler. Teve a questão do Roberto Leonel, mais ligada à Receita, nessa também. Informalidade. Olha, deu uma checada no CPF. Deu uma checada lá que deve ter coisa, quer dizer, apontando como uma coisa realmente grave como de fato. Exatamente. Também criticou essa integração que na visão dele não cabe no sistema judiciário brasileiro entre juiz e promotor. Né? Ele falou até, às vezes as pessoas colocam que não, que é normal, que não sei o quê, mas que não tem nada a ver com o sistema judiciário brasileiro, que ele prefere que as coisas, a partir de agora, prossigam dentro da normalidade institucional e menos personalista. Vamos ouvir, Edgar. Tem a primeira aqui. Na verdade, eu acho que tem melhores publicitários do que juristas. Acho que eles têm mais talento como publicitários do que como juristas. E eles, então, chantageiam com esse tipo de coisa, desde o começo. Tal decisão não pode. Veja, contrastavam o Supremo Tribunal Federal, tentavam constranger. O Intercept produziu uma outra análise. Mas eu torço, não só para a Lava Jato, para todas as operações, para que, de fato, nós continuemos a combater a corrupção. Agora, sem esse personalismo, sem talvez até a necessidade de forças-tarefas. Talvez nós possamos ter grupos, procuradores, juízes e tal, que deem conta do seu trabalho dentro de um ambiente de normalidade. Pois ele pediu até um accountability da Lava Jato, Edgar, que os procuradores venham e esclareçam o que fizeram no sábado à noite, né? Querendo dizer que eles mostrem como que foi o processo, por que eles agiam daquela maneira na visão dele de uma combinação ali muito estranha entre procurador, entre juiz. Aí ele até foi questionado também no seguinte sentido, mas o senhor também não acha que não é muito republicano o senhor ficar andando e conversando muito com o ex-presidente Michel Temer, por exemplo, né, com quem o senhor confraternizava às vezes, jantava em outras oportunidades? E ele disse que não, que as conversas dele com o Temer sempre foram conversas republicanas, de temas ali acadêmicos. Conhece o Temer há muito presidencialistas, às vezes conhece o Temer há muito tempo, que nunca houve nada ali com relação às investigações em torno dele. Talvez tenha faltado um Intercept aí para revelar essas conversas entre o Gilmar e o ex-presidente Michel Temer. Criticou a mídia também, a mídia apoia de todo mundo, né, Edgar? Criticou a mídia, falando que a mídia desmereceu alguns feitos do Supremo aí ao longo dos anos, minimizou algumas situações e também ajudou a criar falsos heróis. E diferenciou o hackeamento, do qual ele acha que deve ser investigado, do conteúdo do Intercept, que segundo ele precisa ser esclarecido. E aí ele fez uma análise também daquele julgamento que ele fez, daquela liminar que ele deu impedindo que o Lula se tornasse ministro da Casa Civil em 2016, baseado, né, primeiro na obstrução ali da Justiça, né, da Dilma livrar o Lula de uma investigação, da canetada, e também, né, das questões que envolviam a Lava Jato. Ele disse que não, que eram as informações que ele tinha ali na época, mas que hoje ele meditaria um pouco sobre essa situação. E por falar em Lula, Edgar, ele explicou essa situação, que é uma dúvida hoje que se tem, se o Lula pode ou não recusar sair da cadeia, e aproveitou para dar uma outra cutucada nos procuradores da Lava Jato. Vamos ver. Tem esse direito a rigor. Eu acho, a não ser que houvesse uma imposição ou uma condição ilegítima, e contra ela ele poderia se insurgir no Tribunal Regional Federal ou no próprio STJ, ou eventualmente até no Supremo Tribunal Federal, ele não tem esse direito. Acredito que aqui há um pouco de o recurso de uma retórica. O que me chamou a atenção, Dora, nesse episódio, foram os procuradores oferecerem o regime semiaberto ao Lula. Eles que usavam o Lula como símbolo. Nunca foram legalistas, nunca foram garantistas, mas agora se convenceram. E se convenceram por quê? Se convenceram porque era conveniente, porque aliviar a pressão que existe sobre o tema, fazendo leitura de estrelas que nós entendemos, você e eu.
Pois é, deu mais uma alfinetada aí, né, na Lava Jato. E sobre a questão da segunda instância, Edgar, que tem muita gente que aponta aí uma controvérsia, né, no voto do Gilmar, daquele que ele deu em 2016 e daquele que ele indica que pode fazer agora na próxima votação. Ele fala que em 2016 ele falou de uma possibilidade da prisão após a condenação, mas não que aquilo pudesse se tornar uma regra excessiva como ele vê hoje. Então, por isso que ele já indica que ele deve votar de maneira diferente agora na votação que vai ter, né, logo mais aí no Supremo. E sobre o Janot, você já falou aí, né, que ele não entrou em muitos detalhes, mais uma vez recomendou aí que ele procure um psiquiatra. E pode ser que procure mesmo, viu, Edgar? Porque o livro do Janot lá vendeu só 43 cópias no seu lançamento. E louco, porque essa frase, depois surgiu a informação de que quem foi verificar as datas ali, na data que ele se refere, que teria entrado com a arma, ele estaria em BH. Ele foi questionado por isso ontem pelos jornalistas e passou em silêncio, cercado por segurança. E não respondeu sobre isso, né? O que alimentaria ali a crença de que aquilo era uma bravata para, sei lá, dar um buzz aí pro lançamento, para alavancar o pode ter tido o efeito contrário, e né? tem a história também do vazamento do livro. Parece que todo mundo já recebeu esse livro pelo WhatsApp, que pode ter causado um desinteresse geral, né? Não sei. Pois é, né? Bom, muita coisa aqui para comentar, né? Deixa eu tentar me organizar. Em primeiro lugar, né? Se os processos de impeachment, eles de fato fossem uma indústria, como colocou o ministro Gilmar Mendes, seria uma indústria estatal, né, cara e que não produz. Afinal de contas, você tem aí o senhor Davi Alcolumbre sentado em 3 pedidos de impeachment só contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli. O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre o Lula semilivre, né, em regime domiciliar. Até a criatividade jurídica do ministro Gilmar Mendes tem limites, né? A gente já fez essa análise aqui para o ouvinte da PAN, que segundo o artigo 112, né, da Lei de Execução Penal, a pena ela tem que ser executada em regime progressivo quando observados aí os critérios temporais e também de bom comportamento carcerário ou bom comportamento hoteleiro, no caso do Lula. A nossa legislação penal, ela cospe benefícios a criminosos e, portanto, vomita os presos das cadeias, né, ou das suas suítes presidenciais, por analogia. E quando a lei não estipula dessa forma, aí entra a doutrina laxativa do STF, que solta tudo e todos, que garante essa diarreia criminosa de volta à sociedade. O segundo ponto, né, que o Vini trouxe é a respeito da prisão após julgamento em segunda instância, né, aquela pauta na qual o Gilmar convenientemente mudou de opinião. Né? Ele disse que a corte fez, abre aspas, um experimento institucional e se viu que deu errado. Ora, a corte em 2016, que do ponto de vista de cronologia jurídica é anteontem, né, admitiu a possibilidade e, mais importante que isso, né, com uma consequência lógica, a legalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Mas o Gilmar, ele acha que o TRF4, né, o Tribunal Regional Federal, prendeu corruptos demais a partir dessa permissão. Na visão dele, isso deveria ser analisado caso a caso e a gente já conhece a vocação do ministro Gilmar Mendes para o casuísmo. Agora, pense o seguinte, se todos eles são corruptos, né, os condenados aí pela Lava Jato em segunda instância, se todos incorreram nesse crime gravíssimo que mata ao tirar recursos do saneamento básico, da saúde, da segurança pública e que condena jovens à mediocridade intelectual na medida em que tira recursos da educação básica, não seria mesmo o caso de encarcerar todos esses corruptos? Fica aí o questionamento para o ouvinte da PAN. E o terceiro ponto é sobre a afirmação aí, sempre com humor ácido, de que a Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas. A julgar pelas mensagens roubadas dos procuradores, não confirmadas e não periciadas, mas publicadas pela mídia militante, eram os próprios membros da Força Tarefa, né, que faziam as notas à imprensa. E eu acho isso infinitamente mais republicano que o caso do STF, né, que segundo o texto do professor Marco Antônio Villa, tem 19 jornalistas e 5 publicitários contratados aí com dinheiro público, né? E vamos lembrar que na média são 222 funcionários por ministro, né? Tem mais de 80 secretárias aquele tribunal. E assim,
Fechando, chama muito a nossa atenção o hábito do ministro Gilmar Mendes, né, de antecipar juízo de mérito e de ofender os procuradores no plano pessoal e institucional. Ele chega a ultrajar a força-tarefa da Lava Jato como organização criminosa e fala várias vezes em gangsterismo do Ministério Público. Para aqueles legalistas, garantistas, né, isso já deveria ser motivo mais que suficiente para a suspeição do ministro. Ele não pode julgar casos em que ele antecipa o julgamento e que ele já tem um juízo de valor formado e cristalizado e publicizado dessa forma a respeito do Ministério Público, especialmente para quem acha que o Ministério Público é parte. Só que os legalistas garantistas, eles são legalistas e garantistas de conveniência, eles são circunstanciais, casuístas, de 2 pesos e 2 medidas. Porque na hora de seguir o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, recusando a prova obtida por meio ilícito, que não inocenta o réu, como é o caso, por exemplo, né, do Lula, aí eles ignoram a letra fria da lei e volta àquela criatividade que tornou o STF tão conhecido como a pior Constituição, a pior formação da Corte da história da República. Mas o Gilmar falou na entrevista, Caio, que no Supremo ele não se refere aos seus colegas com adjetivações, o que causou espanto dos jornalistas nessa